Salmos 32, do verso 1 ao 5. Nessa tradução, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vamos orar nessa noite, juntos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque te adoramos nessa noite, porque te louvamos neste lugar, pela rica experiência de estarmos na tua presença, por um momento tão agradável, tão especial, de poder te adorar, de poder bendizer o teu nome, de poder reconhecer a grandeza do Senhor em cada coração que assiste, que ouve, que acompanha. E como é bom saber, Senhor, que cada mensagem aqui registrada servirá como alimento espiritual, não só aos nossos corações, mas aos corações de todas aquelas pessoas que ainda acessarem, que ainda acompanharem os conteúdos do nosso canal. E ali também poderem se encontrar contigo de uma forma espontânea, de uma forma voluntária, por uma decisão individual de se encontrar, de te buscar, de ir ao encontro da tua fonte de vida, do teu alimento espiritual. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, por estarmos juntos. Nós nessa noite queremos pedir inspiração do Senhor, queremos pedir, meu Deus, sabedoria do alto, para que possamos compartilhar a palavra que não é nossa, mas a palavra que é do Senhor. Que cada coração nessa noite, Senhor, que precisa ouvir a tua voz e precisa ouvir essa palavra, que cada coração seja desafiado, seja inspirado a confiar nessa palavra e que se mova na direção da tua vontade. Como é bom, Senhor, estar diante da tua face. Fala conosco, abençoa os nossos corações por meio da tua preciosa palavra. O Senhor é bom, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. E assim nós oramos, entregando esta celebração, entregando esta palavra nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus nessa noite. Então você já sabe que vamos falar hoje sobre o cárcere da culpa. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o fato de sermos escravos desse sentimento, dessa culpa que atormenta tantas vidas, tantos corações, não é mesmo? Todos nós passamos diariamente por circunstâncias que nos levam muitas vezes a nos sentirmos assim, culpados, a nos sentirmos penalizados. E nessa noite é muito importante que possamos relacionar esse sentimento não apenas com aquelas pessoas que a gente imagina que precisam ouvir, não só em relação àquelas pessoas que talvez nós soubemos que cometeu algum erro, que falhou de alguma forma, e por conta disso essa pessoa deva estar arrependida ou deva estar se sentindo culpada. Não, nós precisamos de uma maneira bem sincera nessa noite percebermos que nós, diante do sentimento de culpa, nos tornamos prisioneiros em muitos momentos da nossa existência. E sabia que quando a gente trata desse assunto, a gente precisa de uma visão muito mais sincera em relação a quem nós somos, em relação ao nosso passado, em relação ao que estamos vivendo hoje, em relação às nossas escolhas, em relação às nossas decisões. Você sabia que o momento pede de nós, requer de nós essa reflexão sincera em relação a esse sentimento de culpa? A culpa é essa mistura, desse sentimento de preocupação, de inquietação, de frustração, essa mistura desse sentimento de, muitas vezes, remorso,
de estarmos diante dessas circunstâncias, nos sentindo muitas vezes vazios, como nós lemos no próprio texto do Salmos 32, sentindo esse peso, sentindo essa agonia nos nossos corações. A culpa é esse sentimento que, por lembranças passadas, recorrentemente vindo às nossas memórias, por essas situações do dia a dia, que a gente esboça uma certa alegria em um determinado momento, mas quando a gente se lembra daquele erro, quando a gente se lembra daquela falha, vem um peso na nossa alma, vem um peso no nosso coração. Nessa noite, nós precisamos entender que a vontade de Deus vai além das culpas, vai além das nossas faltas, vai além dos nossos erros. Nós precisamos nessa noite entender a palavra do Senhor como ela realmente é apresentada ao nosso coração. Entender que a vontade de Deus está disponível para que possamos reajustar as nossas condutas, para que possamos reajustarmos as nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque eu imagino um pássaro na gaiola tendo que conviver com o sentimento de estar preso e com a vontade de sair daquele cárcere e se debater, se rebatendo, e de um lado prisão, do outro prisão, e não conseguir sair dali, não conseguir se libertar daquela gaiola. E por conta dessa impossibilidade de ser livre, vem o sentimento de peso, de agonia no coração. Assim somos nós. Em alguns momentos da nossa história, em alguns momentos da nossa vida, é assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos imobilizados por esse sentimento. A culpa vai transformando a nossa existência, a nossa vida, o nosso caminhar em um caminhar pesado. As noites são noites intranquilas. A nossa existência passa a ser muito mais difícil, muito mais pesada, muito mais complicada de se viver. Então, nessa noite, pensa comigo, é tão bom imaginar, é tão bom perceber, ter a convicção de que o Senhor, de que a palavra do Senhor está disponível para o meu coração para me ajudar a sair dessa prisão. Aos escravos da culpa, nós temos a consciência, nós temos a percepção bíblica de que faltam poucos minutos para que sejamos livres desse sentimento, porque o Senhor deseja nos libertar desse sentimento, dessa culpa. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. E sabe, quando nós nos envolvemos com a culpa, nós muitas vezes perdemos o senso na nossa existência, na caminhada, nós nos confundimos pelo caminho. Isso, sabe, como tem sido no dia a dia, como tem sido as nossas decisões, as nossas escolhas, quando somos pressionados pela culpa? Para onde estamos indo quando, diante das pressões que a culpa impõe sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, o que estamos fazendo? Como estamos decidindo diante disso, diante desse fato? E aí eu gostaria que você pensasse aqui comigo sobre algo muito interessante. Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos nos sentindo culpados, quando esse peso está de uma forma tremenda, de uma forma impactante nas nossas vidas, o que é que nós fazemos diante disso? Como nós reagimos diante disso? E aí vem o inimigo das nossas almas, nos induzindo a irmos para qual lugar? Nós estamos diante de escolhas em todo momento. E para onde nós estamos indo quando as tensões, as pressões da culpa estão afligindo a nossa alma? Para onde nós vamos? O que nós fazemos? E aí vem o inimigo das nossas almas e faz exatamente isso. Ele tenta nos induzir a nos afastarmos da presença de Deus. Por quê? Porque longe da presença de Deus, nós experimentamos os fracassos mais horríveis da nossa história. É longe da presença de Deus onde nós nos sentimos muito desprovidos de vontade de viver. É longe da presença de Deus onde nós nos sentimos vazios, como a terra seca que nós lemos aqui no texto. Isso me faz lembrar a história de dois jovens que estavam conversando à beira do caminho.
E eles conversavam em um determinado lugar, quando na mesma hora, um rebanho de ovelhas e um rapaz atrás do rebanho, tangendo, tocando as ovelhas. E essa história nos mostra que nós estamos também, de certa forma, saindo de um lugar para outro, de uma maneira dinâmica, caminhando de um lugar para outro, saindo de uma direção para outra direção em todo o tempo. E os dois rapazes estavam conversando, um diz ao outro, está vendo? Aquele pastor de ovelhas está errado. Porque o bom pastor de ovelhas é aquele que vai à frente do seu rebanho, ele chama as suas ovelhas pelo seu nome, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E eu vou dizer isso para ele, os dois conversam. E esse rapaz sai e chega até o jovem que conduzia as ovelhas, e ele vai e diz isso ao jovem que conduzia as ovelhas. Ele diz assim: meu bom pastor, o senhor sabia que o bom pastor é aquele que vai à frente do rebanho, é aquele que chama as suas ovelhas pelo seu nome, as ovelhas ouvem a sua voz, e o seguem? E ele disse sim. E ele perguntou: e por que o senhor não faz? Ele disse: porque eu não sou o pastor das ovelhas. Eu sou um jovem contratado para levar as ovelhas até o matadouro. Para onde nós estamos indo quando, diante das pressões impostas ao nosso coração pela culpa, às nossas mentes pela culpa, essas pressões, tensões que são introduzidas diariamente no nosso íntimo, para onde estamos indo? Para onde os nossos passos estão trilhando? É por isso que nessa noite nós precisamos abraçar a palavra de Deus como um remédio que vem para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. E é exatamente aqui, quando o inimigo das nossas almas nos induz a nos afastarmos de Deus, muitas vezes com uma grande agitação na alma, os nossos pensamentos começam a ser produzidos de forma desordenada e muitos de nós pensamos até em nos matar, pensamos até em suicídio. É por conta desse peso que muitas vezes nós nutrimos pensamentos suicidas, pensamentos de morte. E quando não saímos desse extremo, dessa agitação extrema e de pensarmos até em tirarmos a própria vida, que nós vamos para um outro extremo e em alguns momentos nos paralisamos. Há uma paralisia total na nossa caminhada. Paralisia no sentido de sermos insensíveis, de sermos frios, de sermos indiferentes com uma tomada de decisão que é realmente o melhor para a nossa história. E a Bíblia chega a dizer que existem corações cauterizados, que são corações insensíveis, que são os corações que perderam a sensibilidade, o temor de Deus. Como está o seu coração, meu querido? Como está o seu coração, minha querida? É muito bom nessa noite fazermos uma avaliação e sermos realistas diante dos sentimentos que são construídos dentro de nós, e se dentro desses sentimentos construídos a culpa impera, a culpa governa, a culpa conduz os nossos passos. Nós precisamos, nessa noite, do abraço de Deus, do remédio de Deus, do cuidado de Deus, para sairmos dessa prisão, para sairmos desse cárcere, para sairmos dessa cela. Eu quero ser livre. Você deseja? E aí, é interessante que nós somos muitas vezes induzidos a nos afastarmos de Deus. Aí vem aquele monte de sentimento, vem aquele monte de pensamentos, e aí nós somos pegos pelo senso de desvalor e a gente vai se sentindo inútil, a gente vai se sentindo sem significado, sem valor na vida, quando na verdade a palavra de Deus diz que somos joias preciosas, que somos raros na presença do Senhor, que somos e fomos criados por Ele de uma maneira sobrenatural. E isso nessa noite nos faz perceber que, se por um lado somos empurrados para longe de Deus, a culpa deve também nos atrair para a cruz de Cristo. Por quê? Porque lá na cruz, lá naquele madeiro, o Senhor Jesus Cristo decide entregar a sua vida. E quando Ele entrega a sua vida naquela cruz, Ele, ao entregar a sua vida morrendo, Ele devolve ao nosso coração a oportunidade de viver. Ele se torna prisioneiro naquela cruz para que eu e você sejamos livres de verdade, livres de fato. Naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo atrai toda a culpa sobre Ele para que você e eu fôssemos
perdoados. O Senhor Jesus Cristo naquela cruz, Ele se faz culpado para que você pudesse ser livre, inocente, inocentado. Ele naquela cruz entrega a sua vida demonstrando um grande amor por mim e por você, para que de fato pudéssemos cumprir o nosso propósito, para que de fato pudéssemos alcançar a razão da nossa existência neste tempo. Que maravilha poder entender que a cruz de Cristo traz ao nosso coração, traz à nossa mente, traz à nossa história o sentido, o significado que tanto precisamos. Que maravilha poder imaginar, e não apenas imaginar, ter a convicção de que a cruz de Cristo, de que o sacrifício de Jesus é suficientemente capaz de gerar em nossas vidas um novo rumo, uma nova direção. Você que está acompanhando agora esta palavra, existe um novo rumo, um novo sentido para a sua existência. O Senhor continua acreditando em você. A sua história foi escrita e é escrita pelo dedo de Ele está conduzindo os teus passos e nós precisamos tomar posse desse estilo de vida conquistado lá na cruz do Calvário para todos nós. Nessa noite é preciso entender, é preciso perceber que na cruz o Senhor Jesus Cristo conquista o direito de liberdade. Para que eu fosse livre, para que você também fosse livre, Ele conquista esse direito lá na cruz, derramando o seu sangue por mim e por você. Ele nos torna livres de todo o peso, de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento, de toda tristeza, de toda agonia, de todo sentimento de preocupação que tem roubado as nossas noites de sono, e nós temos nos sentido um peixe fora d'água. Nós estamos nos sentindo diariamente, por conta desses sentimentos, pessoas sem nenhum propósito. E não é essa a vontade de Deus para o meu e para o seu coração. É preciso entender nessa noite, é preciso se conectar com Deus nessa noite, a ponto de observar que as conquistas do Senhor Jesus Cristo na cruz, ela traz para nós, ela oferece a nós a chave da prisão. Se somos escravos da culpa, a morte do Senhor Jesus Cristo nos apresenta a chave dessa prisão. A chave para sairmos da prisão. Não existe caso perdido com Deus. Não há projeto falido com Deus. A sua vida tem muito valor. O Senhor acredita muito em você, acredita muito em mim. E através do acreditar de Deus, da valorização de Deus aos nossos corações, através disso, Ele tem proporcionado a chave para sairmos da prisão. Em um mês considerado Setembro Amarelo, um mês em que várias mensagens, alusões à prevenção ao suicídio, nós trazemos uma palavra de Deus ao seu coração, dizendo que Ele tem propósito na sua vida, que Ele tem propósito na sua existência, que Ele tem significado de vida para você, que Ele tem um novo estilo de vida para você. Nesse tempo, nós afirmamos pela palavra de Deus que é possível viver uma vida abundante no Senhor Jesus Cristo, porque na cruz Ele conquista o direito de sermos livres para a glória dEle. A chave dessa prisão já foi conquistada. A chave dessa prisão já foi adquirida e o preço foi alto. O preço foi caro. Foi através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que Ele devolve a você e a mim a possibilidade de usarmos a chave, de estrancarmos as fechaduras, sairmos das prisões, sairmos do cárcere da culpa, porque Ele já se tornou culpado em nosso lugar e agora nós somos livres para adorá-lo. E agora nós somos livres para servi-lo. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Que maravilha nessa noite poder declarar isso ao seu coração. Sabe, Deus nos ensina a cultivarmos virtudes, a cultivarmos a sabedoria de Deus, e essa sabedoria vai nos dando a direção, vai nos dando a possibilidade de reconstruirmos a nossa vida.
a nossa caminhada em Deus. É exatamente aqui onde nós percebemos de uma maneira linda o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Lá diz: se dissermos que não temos algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Opa, presta atenção! A palavra de Deus está nos ensinando nessa noite algo valioso, é uma chave realmente que nos possibilita abrir essa prisão, sairmos do cárcere e vivermos em liberdade. Vem comigo para você entender nessa noite. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9 diz de maneira clara: se dissermos que não temos pecado algum, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a quem? A nós mesmos. E a verdade não está em quem? Em nós. Não está em nós. Olha que chave poderosa da parte de Deus para o meu coração e para o seu nessa noite. Uma chave especial para abrirmos esse cárcere, para abrirmos essa prisão, é termos a humildade de reconhecermos que falhamos. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Humildade de reconhecer os seus erros. Humildade de reconhecer que falhou. Humildade de reconhecer que errou. Humildade de reconhecer que ofendeu, que está na condição de ofensor. É parar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu errei, eu reconheço que eu errei. Ter a humildade para reconhecer que errou. É a grandeza de alguém que parece ser pequeno, mas que por ser humilde se torna grande diante de Deus. Por reconhecer que falhou. Se dissermos que não temos pecado algum, vamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. E aí o texto continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É nessa noite que nós precisamos entender juntos aqui que a chave que nós recebemos das mãos do Senhor Jesus Cristo, daquelas mãos que receberam cravos na cruz, é a chave que nos possibilita em humildade reconhecer os nossos erros, porque os nossos erros cravaram Jesus na cruz. E quando nós reconhecemos os nossos erros e confiamos que esse sacrifício foi por nós, nós passamos a experimentar a liberdade genuína proporcionada por esse sacrifício. E sabe que a segunda parte desse texto lido mostra algo interessante. Nos mostra que uma outra chave poderosa para sairmos do cárcere da culpa, que é o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento sincero nos remete ao perdão de Deus. E o perdão de Deus é o maior ou é o pai dos perdões. O perdão de Deus é este que, uma vez recebido, nós passamos a ter a nossa mente modificada, os nossos passos são trabalhados pela mente. E agora eu perdoado, o ser perdoado, aprendeu a arte do perdão. Quando eu recebo o perdão de Deus e eu valorizo isso, quando eu em sinceridade me arrependo diante de Deus, eu experimento não apenas o perdão dos meus pecados, mas eu experimento a possibilidade, a oportunidade de aprender com Deus a ter um coração perdoador. Eu sou perdoado, perdoar os outros, passo a pedir perdão aos outros, porque o perdão de Deus é o Pai, é a fonte de todo perdão. Você precisa de perdão nessa noite? Pois saiba que Deus já te perdoou. Uma vez que você recebe das mãos de Cristo, que foi cravado na cruz, e pega essa chave que dá acesso ao lado de fora da prisão, porque essa chave destrava as fechaduras, destranca tudo que te prende lá dentro, quebra, destrói as correntes e você sai da prisão para ser verdadeiramente livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Eu recebo das mãos do Senhor a chave que me dá a liberdade, a chave que me possibilita ser livre de verdade, ser livre de fato. Quando o meu coração se arrepende sinceramente, eu estou usando a chave que Cristo me dá para destrancar o cárcere da culpa. É isso que está acontecendo nessa noite. Muitos cárceres estão sendo quebrados. Onde você estiver me assistindo agora, existem cárceres que estão sendo quebrados. Se você entende essa palavra, se você se move na direção de Deus, ao ser inspirado, instruído por a palavra de Deus, você nessa noite está saindo do cárcere. Você nessa noite está experimentando dias diferentes para a sua vida. Está experimentando dias melhores para o seu coração. É chegado o fim da prisão. É chegado o fim do cárcere. É chegado o fim de toda tormenta. Você não precisa mais ser escravo dessa culpa, porque a mudança de Deus está chegando na sua vida nessa noite. Glorifica aí onde você está. Escreve, comenta, compartilha, declara, você é livre para celebrar aquilo que Cristo conquistou na cruz pela sua vida e para a sua vida. Por você, por mim, por nós, somos de fato alcançados por essa presença sobrenatural de Deus. Somos de fato alcançados pela presença maravilhosa de Deus que traz aos nossos corações essa paz. Sim, a paz de um cântico muito antigo que diz: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor, é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, eu não olho o mundo ao meu redor, eu não olho mais as frustrações que eu vivi, os fracassos que eu experimentei, as ofensas que eu causei. Eu me olho agora a partir da visão que Deus tem a meu respeito, porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo, que em um determinado momento da história, ele perseguia o povo de Deus, arrastava o povo de Deus das sinagogas e começava a matar, a aprisionar, a lançar na prisão, e ele era um inimigo do povo de Deus. Ele buscava através disso aprisionar o povo de Deus. Com essa raiva, com essa ira, com essa conduta, ele era um perseguidor. Mas em um determinado momento veio o perdão de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agora começa a viver a experiência do cristianismo. Ele começa a viver a experiência genuína com Deus. Ele tem uma experiência face a face com Ele. E ele agora passa a viver uma vida de acordo à vontade de Deus para ele. E uma vez que ele se torna um anunciador do Evangelho, que ele tem a sua vida mudada, que ele tem sua vida transformada, ele não se sente mais preso pela culpa de haver perseguido o povo de Deus. O que acontece conosco é mais ou menos isso. Às vezes Deus nos perdoa. Deus, quando de fato realmente nos prostramos, quebrantamos o nosso coração, confessamos, nos humilhamos diante dele, sabe o que acontece? Deus nos perdoa. Deus libera sobre nós a oportunidade de recomeçarmos. Mas nós muitas vezes não tomamos posse disso. E continuamos cobrando de nós mesmos, sendo carrascos de nós mesmos. Nós continuamos não acreditando nesse perdão, não acreditando que somos livres e continuamos acreditando que estamos neste erro, que vivemos neste erro, que somos aprisionados nesse erro. Mas o Senhor Jesus Cristo trabalha nas nossas mentes para que possamos ter uma vida completamente focada na palavra dele. Sabe o que isso nos ensina nessa noite? Nos ensina um texto poderoso da palavra de Deus que vem inspirar o meu coração e o seu nessa noite. Traz a memória agora, traz a existência agora. Introduzido, liberado sobre o meu coração e sobre o seu coração. Sim, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 é poderoso. Abra a sua Bíblia, encontra esse texto agora, marca na sua Bíblia. Ele vai determinar a partir de agora o marco inicial da sua libertação do sentimento da culpa. Provérbios 28:13 traz ao meu coração e ao seu a inspiração de Deus para
nos posicionarmos, desejarmos, escolhermos, decidirmos crescer no cenário da culpa. Provérbios 28, 13 nos ensina isso. Nos ensina isso. O que encoberta as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que encobre os seus erros, que encobre as suas transgressões, pecados, nunca prosperará, diz a palavra de Deus. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Preste atenção. O que Deus deseja de mim, de você, de nós, é que nós nos posicionemos diante da culpa, do cenário da culpa, para crescermos nesse cenário. O posicionamento que Deus deseja do meu coração e do seu é que, diante das mesmas circunstâncias que nos fizeram cair, que nós possamos nos levantar pela força de Deus e decidirmos no nosso coração deixar essa prática, abandonar essa prática, desejar sair desse pecado e não mais praticá-lo. Sabe por quê? Porque os mesmos pecados que nos fizeram cair ontem, hoje estão na nossa frente. São as mesmas circunstâncias, são os mesmos pecados, são as mesmas fraquezas. É necessário que nós nos posicionemos diante disso. O desejo do coração de Deus é que você e eu possamos tomar essa decisão de modificar a nossa conduta. Quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Você que está nesse momento acompanhando essa palavra, está chegando sobre o teu coração a convicção plena da palavra de Deus, de que o Senhor tem dias melhores para você. Que o Senhor acredita que você será bem diferente diante de tudo isso que já vivemos, diante de toda essa jornada de aflição que vivemos. O Senhor está preparando um caminho de ajuste de conduta. Está preparando um caminho de restauração da visão. O Senhor está profeticamente liberando sobre nós a possibilidade de nos reinventarmos, sermos reeditados na presença do Senhor. Tem dias melhores chegando nessa noite para você e sua família. A sua casa está sendo alcançada pela palavra de Deus. Você é livre, você agora é introduzido para fora do cárcere. Você agora não é mais escravo dessa culpa. Pastor, mas eu ofendi demais, eu errei feio, foi difícil, eu machuquei muito, eu enganei demais, eu trouxe prejuízos irreparáveis. É claro que as consequências dos nossos erros, eles sobrevirão sobre as nossas vidas. Mas o Senhor é capaz de nos libertar de toda culpa em relação a esses erros que cometemos. Você é livre para viver a vida de Deus. Você é livre para ter os seus pensamentos reordenados. Você é livre para ter a sua imaginação curada, a sua mente curada, a sua mente sarada. Os pensamentos suicidas não dominam mais os seus pensamentos. O seu coração, a sua mente não são mais dominados pelas ideias de morte, os projetos de morte, os planos arquitetados até então para que você morresse. Eles agora são queimados, eles não são mais realidade da sua vida, porque você está saindo do cárcere nessa noite, você está saindo da prisão nessa noite, e sabe quem te faz livre? É o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dizer, eu preciso nessa noite ministrar ao seu coração essa certeza de que você é livre na presença de Deus. Quer mudar de vida? Quer viver uma nova história? Você tem toda a liberdade para fazer isso. Você não é forçado, não é obrigado a fazer isso. Mas existe um convite gentil da parte de Deus. Gentilmente, Ele convida você. Ele nos convida para vivermos com Ele, para vivermos para Ele, para sermos dele, para mergulharmos na presença dele, para termos um coração voltado para a palavra dele. Porque servir a Deus é um estilo de vida. Muda
o nosso contato com aquilo que é morte, muda o nosso contato com as experiências de morte e gera em nossos corações aquilo que a Bíblia faz, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos instrui, nos orienta, que é a regeneração de Deus ao nosso coração. Regeneração é a reconstrução do espírito humano. É aquele que vive no fracasso, que vive na miséria espiritual. E essa pessoa ela é recondicionada, restaurada. Sabe? É a ressurreição de Deus que vem na vida dessa pessoa. E ela passa a ser e viver completamente diferente do que ela era antes. Eu creio nessa noite que as correntes estão todas despedaçadas no chão e que você agora é livre para viver a vida de Deus. E que você agora está pronto, está pronta para mergulhar na experiência com Deus e através dessa experiência ter a sua vida modificada, transformada, reestruturada. Quem recebe isso nessa noite? Você crê? Você acolhe em seu coração a maravilhosa palavra de Deus e diz sim para essa palavra? E diz sim, eu entendo que preciso ser diferente, por isso confio, por isso acredito na promessa, na palavra, na direção que tem para a minha vida. Se você é uma dessas pessoas que nessa noite está tendo a oportunidade maravilhosa de viver essa alegria de poder recomeçar, de viver essa alegria de poder ter um novo ânimo, de poder experimentar uma história nova, um caminhar novo, de viver uma experiência diferente. Você nessa noite tem motivos para festejar. Você nessa noite tem motivos para declarar em alta voz como Deus é bom, como Ele é maravilhoso em nossas vidas. Então que nessa noite possamos juntos entender que o propósito de Deus é dinâmico, é ativo, é verdadeiro, é genuíno e Ele existe para modificar a nossa história. Tudo que passou, tudo que você já viveu, tudo que já passou, tudo que já aconteceu, agora precisa ser apagado. Na verdade, na nossa mente, porque lá na cruz já foi apagado, já foi deletado. Deus já fez a faxina, já mudou a sua história. E agora, você e eu precisamos viver para Ele. Você deseja isso no seu coração? Eu quero orar com você agora. Eu quero declarar sobre sua vida, sobre a sua família, um novo tempo e uma nova história, porque eu creio que está nascendo um novo tempo na sua vida e na sua história. Vamos orar juntos nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua maravilhosa palavra. Ela nos instrui, Senhor. Ela traz sabedoria aos nossos corações. E a prisão ou as prisões que experimentamos não são suficientemente capazes de nos deter. Porque assim como a morte não pôde te deter naquela cruz, nós também não podemos continuar presos na culpa, porque o Senhor nos dá liberdade e autoridade. O Senhor autoriza que saiamos desse cárcere nessa noite. Nós declaramos agora, Senhor, aquele coração ferido, machucado, confuso, aquele coração que está completamente cheio de marcas e que sofre e sente doer, que nessa noite haja remédio do Senhor sobre esse coração. A paz do Senhor venha nessa noite poderosamente para atrair ao teu abraço todos aqueles que se sentem aprisionados na culpa. Que venha o amor do Senhor, que venha a restauração, que venha o cuidado do Senhor, para que novos dias, um novo tempo seja formado, criado, vivenciado por esse coração. Os que têm pensamentos suicidas, nós declaramos
vida do Senhor, nós ministramos de uma palavra poderosa, declarando a presença do Senhor sobre cada família que experimenta experiências com pessoas que tentaram se suicidar ou estão tentando. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que a vida do Senhor seja liberada sobre este ambiente e que cada coração dentro dessa família, cada coração dentro dessa casa, experimente a vida do Senhor, que é gratuitamente liberada sobre cada coração. Senhor, nos faça avançar, nos torne melhores, pois vivemos para o Senhor, pois somos do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, possamos avançar na Tua presença, vencendo não apenas a culpa, mas qualquer sentimento que tenta roubar a nossa paz. Nós oramos nessa noite, agradecendo ao Senhor por tudo que nos falou aqui, por tudo que nos proporcionou aqui, por todo o alimento liberado sobre nós aqui. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém.